Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vamos abrir a Bíblia então, gente. No livro dos Salmos, o Salmo 51. Esse barulho que eu escuto é chuva, não? É? Diferente o barulho, né? Parecia, mas não parecia. Parecia uma máquina ligada, né? Que Deus chova, que Deus chova, que Deus faça chover sobre nós chuvas de bênção. Amém? Salmo 51. Todo o salmo, ainda que não vamos falar sobre tudo que está aqui, mas apenas como base e compreender o contexto também, Salmo 51, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer sabedoria no secreto da minha alma. Conhecimento transformador e libertador. Davi está clamando a Deus por isso. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprazes em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, pois a um coração quebrantado e humilde não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém. Até aí, palavra do Senhor. Curve a sua cabeça por um instante só. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, te glorificamos nesta noite, por podermos estar diante de Ti, diante dos Teus filhos, Tua igreja aqui presente, diante da Tua palavra aberta, lida. Te louvamos porque temos a oportunidade de receber conhecimento através da Tua palavra, conhecimento que é transformador, que é libertador, como entendemos e já falamos aos Teus filhos aqui hoje. Abre nosso coração para aprender sabedoria no secreto de nossa alma, como disse Davi no seu salmo que acabamos de ler.
Permita, Senhor, que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra. Mais do que receptivo, dá que o nosso coração seja responsivo à Tua palavra. Porque não é questão só de receber, mas é uma questão, Senhor, de reter, praticando a palavra da vida. É uma questão de responder a Tua palavra de maneira honesta e sincera, em fé, em amor e em gratidão a Ti. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que o nosso coração esteja assim diante de Ti agora, e que possamos em breve tempo passar para os amados irmãos, em 30 minutos só, Senhor, aquilo que está em nosso espírito como palavra de reflexão para nós nesta noite, em nome de Jesus. Assim oramos para a Tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Veja, amados, o versículo 10 do Salmo que nós lemos, ele é muito precioso e ele é a base daquilo que está no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. O que é que o salmista pediu a Deus no verso 10? O Salmo 51, quase que todo, ele é uma grande oração. Eu diria melhor, é uma oração penitente. Por quê? Porque essa oração, ela foi inspirada pelo Espírito Santo imediatamente a um acontecimento em que Deus havia enviado o profeta Natã na casa de Davi. Ele era o rei de Israel, ele estava no palácio real, e Deus havia enviado o profeta Natã com uma palavra de repreensão muito dura para Davi. E o profeta foi e entregou aquela palavra. E quando o profeta entregou aquela palavra, saiu, uma vez que já tinha dado o recado, e mal a porta se fechou atrás de si, Davi caiu de joelhos diante do Senhor, profundamente tocado pela palavra de Deus que o havia confrontado com o seu erro, profundamente impactado. Ele caiu de joelhos orando, chorando e clamando ao Senhor. E as palavras que ele disse naquele momento extraordinário em que um pecador reconhece o seu pecado e se arrepende sinceramente do seu coração. Aquelas palavras dadas neste momento tão extraordinário, elas foram salvas pelo Espírito de Deus. Elas foram escritas, está no livro dos Salmos, e alcança cada um de nós nesta noite. Veja que sublime, que precioso é este Salmo. E aqui a gente aprende tanta coisa, que falta tempo para a gente falar tudo que a gente vê aqui, que é uma fartura de lições extraordinárias. A primeira delas, que eu podia de passagem falar para você, é que Deus é diferente da gente. A partir do momento em que Ele vê sinceridade e honestidade em nossas palavras e em nossas atitudes, Deus é muito diferente de nós. Porque se fosse eu, muito provavelmente, mesmo Davi arrependido, eu já não daria a ele essa graça de se tornar outra vez oráculo da palavra santa de Deus, outra vez, não. Onde é que está a disciplina? Onde é que está o tempo de restauração? Onde é que estão os meses de reclusão? Onde é que está a oportunidade deste homem se levantar antes de se transformar outra vez no oráculo de Deus? Dizer, eu pequei, reunir sua família, a nação, o povo todo, a igreja, se fosse nos dias de hoje. Onde é que está esse tempo? Não houve. Simplesmente Deus suprimiu esse tempo. Porque Deus não é como eu e como você. Se há uma coisa que agrada muito o coração de Deus, é a sinceridade do nosso coração. No próprio Salmo ele diz isso, no começo do Salmo eu li, você leu. Ele diz, sei que tu amas a verdade no íntimo. Está aqui no Salmo.
Quer saber uma coisa que Deus ama? A verdade no seu coração. A verdade de suas palavras, quando elas são resultados fidedignos dos seus sentimentos. Quando você fala para Deus, quando você fala para as pessoas, palavras que são o retrato sonoro, porém fidedigno do seu sentimento real, saiba que você está lidando nessa hora então com coisas que Deus ama, que Deus respeita, que Deus valoriza. Mas este homem que pecou de uma maneira tão desastrosa, esse homem que, se o profeta não tivesse sido enviado pelo Senhor, continuaria chafurdando na lama do seu pecado comportamental. Mas este homem foi confrontado pela palavra do Senhor e temeu. Quantos em Israel já tinham matado os profetas enviados por Deus para confrontar os erros dos monarcas? A história está cheia. Natã entrou e saiu ileso da face de Davi, o rei que tudo podia. Mas aquele era um rei diferente, igual a todo mundo, porque está sujeito ao pecado, e se não vigiar, cai mesmo. Mas diferente de todo mundo, quase, porque tinha temor de Deus no coração. E uma vez que a palavra veio, ele recebeu, ele teve temor, e ele se arrependeu, e ele se curvou, e ele clamou, e ele pediu perdão, e Deus viu que tudo aquilo era sincero, e Deus perdoou ele. E Deus zerou a conta, e Deus purificou o coração, e Deus virou a chave, e Deus reiniciou tudo de novo. E Deus disse: é tão sério, e é tão verdadeiro, e é tão honesta a tua palavra e tua atitude, que eu simplesmente cancelo o tempo de restauração, os meses que você teria que ficar acertando as contas. Agora já tuas palavras são inspiradas pelo meu Espírito dentro de ti. E salva a oração de Davi. Nas suas Bíblias, em algumas pelo menos, deve estar lá, os editores tiveram cuidado de colocar Salmo 51, e embaixo tem um comentário pequenino sobre o contexto do Salmo. Em algumas Bíblias diz, Salmo de Davi, quando Natã saiu de sua casa. Foi pós-arrependimento. Foi ato contínuo. O homem se arrepende aqui, se levanta dos seus joelhos, sincero e honestamente arrependido por inteiro. Quando se põe de pé, o Espírito Santo diz: tuas palavras são agradáveis aos meus ouvidos, porque tuas palavras são sinceras, não são enganosas, mentirosas. Tuas palavras são um retrato sonoro, fidedigno do teu sentimento interior. Por isso, transforma tua oração em salmo canônico. Vai para a posteridade. As pessoas vão ouvir esse salmo, vão chorar com este salmo, vão ser salvas com este salmo, vão ouvir este salmo, recitar esse salmo, pregar este salmo em todos os lugares da terra. Chegará a Blumenau um dia, e vocês serão edificados por ele. Então guarde isso no seu coração. Se há uma coisa que Deus ama, é a verdade no íntimo. Porque a verdade no íntimo vai se transformar em palavras. E quando essas palavras soarem, elas não serão falsas, enganosas, mentirosas, dissimuladoras, manipuladoras. Serão palavras reais, verdadeiras, retrato fidedigno do teu coração. Isso agrada a Deus e edifica as pessoas que ouvem. Pessoas são edificadas quando escutam palavras verdadeiras.
Não esqueça nunca disso. Mas o que eu queria mesmo compartilhar, está no meu coração hoje, é o verso 10, onde ele ora, porque o salmo todo é uma oração penitente, e ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A causa de muitas desgraças nas nossas vidas, a causa de nós muitas vezes nos vermos envolvidos em coisas que nós sequer imaginávamos, é porque, irmãos, o coração não está purificado. Isso aqui foi um entendimento espiritual que Davi teve. Depois que tudo aconteceu e que o profeta o confrontou com o seu pecado, e ele se arrependeu profundamente e sinceramente do seu erro, e foi perdoado por Deus e levantado por Deus de novo, ele pensou e repensou muitas vezes. E saiba que ele chegou a essa conclusão: por que é que eu fiz isso? Conhecendo a Deus como eu conhecia, tendo tantas experiências com o Senhor como eu já tenho, por que é que isso aconteceu comigo? Ele pecou, um pecado de morte, e depois, para tentar encobrir o seu pecado, ele cometeu um pecado maior ainda, porque ele foi o autor intelectual de um homicídio, uma morte física. Ele promoveu para tentar ocultar um pecado espiritualmente de morte que ele tinha cometido, porque adultério é pecado de morte. Deixa eu lhe dizer isso. Fuja dessa tentação maligna. Quem adultera está cometendo um pecado para a morte. É muito sério isso, é tão sério que Jesus colocou o adultério no mesmo patamar da morte física. Por isso que eu digo que é pecado de morte, porque Jesus disse que é. Porque a Bíblia ensina e diz que é. Porque Jesus disse que o adultério é como a morte. Porque a morte física libera o cônjuge para contrair novas núpcias. E Jesus disse que o adultério também libera o cônjuge traído, o cônjuge ofendido, para contrair novas núpcias também. Na cabeça de Jesus, só essas duas coisas justificam a quebra da aliança conjugal: morte física e pecado de morte, adultério. É uma traição, é uma infâmia. Se peca contra Deus e contra a casa, se peca contra Deus e contra a igreja do Senhor, se peca contra Deus e contra a família que Deus nos deu, se peca contra Deus e contra o cônjuge que Deus nos deu, se peca em várias frentes diferentes. É terrivelmente danoso o adultério, que Jesus ensinou em Mateus 9 e Mateus 19, 2 vezes ele fala: em verdade vos digo, quem se divorciar de sua mulher e se casar com uma outra, comete adultério, a não ser, e aí ele deixa ali a condição única, a não ser, ele diz, em caso da morte do cônjuge, ou por relação sexual ilícita. Está lá, está no texto, está em Mateus 9 e Mateus 19. Jesus foi quem disse: no mesmo pé de igualdade da morte física, o adultério está. Pois Davi pecou esse pecado horrendo, e depois, para tapar esse buraco que não tinha como ser tapado, ele vai e comete intelectualmente um homicídio. Aí foi 2 mortes, não é? Foi a morte espiritual, ele estava morrendo. O adultério vai matar a vida de Deus nele. E ele, para tapar, ele manda matar o marido traído pela mulher infame. Que tristeza. Você viu as palavras fortes de Davi no Salmo? Ele diz: perdoa a hediondez do meu pecado. Se pequei perante ti. Ele vai fundo.
Seu arrependimento foi profundo. Ele disse: eis que todo eu sou nascido em pecado. E tem mais, em pecado minha mãe já me concebeu. Ele não vai pedir perdão pelo ato específico. Ele entende, por isso que o Salmo é inspirado, por isso que ele está aqui na Bíblia, porque o Salmo está cheio de revelação e de ensino. Porque Deus trouxe entendimento para Davi. Ele entendeu que nós pecamos não apenas porque a gente foi fraco. Nós pecamos porque a gente já nasce fraco muitas vezes. Nós pecamos porque há um pendor de inclinação para o pecado em muitos de nós, pela nossa história passada, pelo ambiente em que nós fomos criados, por aquilo que se infiltrou na nossa natureza, até no nosso DNA. Meu Deus, uma pessoa como eu, só a graça de Deus vai me libertar. Filho de mãe solteira, um pai que me rejeitou, não me deu o seu nome, minha identidade só tem nome de mãe, minha mãe é mãe solteira, alcoólatra, endemoniada, minha mãe ficava possessa de demônios, 5 homens não podiam segurá-la. Eu criança via isso, não entendia. Depois que eu me converti, eu entendi. Cresci sem pai, sem referência masculina, com a mãe ébria, alcoólatra, que me espancava, me dava chute na cabeça, possessa de demônio. Quantas vezes grudava minha cabeça na parede. Gente, o que o diabo fez na minha alma infantil, você não tem noção. Pelo ambiente pesado, tenebroso, o indivíduo já cresce com deformidades dentro de si, que fazem parte do seu próprio desenvolvimento como ser humano, cujas emoções não estão formadas, cuja personalidade não está formada, porque a psicologia diz que só depois de 7 anos é que a criança tem 75%, 80%, mais ou menos isso. Faz tempo que eu li sobre isso, mas é nessa ordem, 70%, 80% da personalidade formada, só aos 7 anos. Eu com 3 anos de idade vi cenas dantescas diante de mim, briga, móvel que voava, prato que voava, meu pai com a careca dele lascado, sangue descendo, e ele esburrando a minha mãe de encontro com a parede, e eu pulando em cima da cama, que nem um desvairado, com 3 anos de idade, pedindo: parem! Que terror! Aí quando você entende essas coisas, você entende o que Davi diz. Ele foi mais fundo do que o seu pecado. Ele disse: eu todo sou nascido em pecado. Perdoa a hediondez do meu pecado. Pequei, contra ti pequei, mas eu todo sou nascido em pecado me concebeu minha mãe. Perdoa, Senhor. Como se ele dissesse: eu pequei feio e pequei para a morte. Ele sentiu a vida de Deus saindo de dentro dele. Está aqui no texto. É só você ler e relacionar com o que eu estou dizendo. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Limpa-me completamente e eu ficarei livre dessa transgressão. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Está vendo? A vida está saindo, ele está morrendo, o pecado de morte que ele cometeu duplamente. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, porque eu já não tenho mais alegria. Eu estou morrendo, Senhor, me livra disso. Ensina-me o teu caminho. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que
foram quebrados. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades pelo amor do teu nome. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário, e então, Senhor, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e eles a ti se converterão. Como quem diz, faz essa obra profunda, restaura-me completamente, para que as minhas palavras estejam carregadas de verdade libertadora, para os pecadores ouvirem acerca do teu caminho, que tu primeiramente ensinastes a mim, e aí eles ouvirão o que eu terei para dizer, e a ti eles se converterão, porque estarão tratando com a verdade absoluta, que primeiro foi real na minha vida primeiramente, para só depois se transformar em palavras. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha alma cantará alegremente a tua justiça. Ele tinha matado, não na guerra, legalmente. Ele tinha matado para encobrir seus pecados horrendos. Foi um sangue que ele derramou de um outro semelhante fora do ambiente legal, da guerra. Ele era um guerreiro, acostumado a matar legitimamente, para não morrer no campo de guerra. Agora, ele viu a diferença entre uma coisa e outra, e ele detestou e se sentiu mal. E ele disse, livra-me dos crimes de sangue, como quem diz, nunca mais, ó Deus. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Não te compraz de sacrifício, senão eu te daria. Ele tem dinheiro, ele é rei, eu mato 1000 bois. Se a questão é sacrifício, mas eu sei que o Senhor não se agrada disso. Ele entende que sacrifício aceitável a ti, ó Deus, é um espírito quebrantado. E ele está com seu espírito quebrantado. Ele entende a diferença entre o ritual religioso, o sacrifício vazio, destituído de vida e de verdade. Ele sabe o que é coreografia e o que é ato espiritual aprovado por Deus. Ele foi traspassado pela luz de Deus nesse salmo. Sua oração foi uma oração inspirada pelo Espírito Santo, porque está cheia de revelação e de ensino para tudo quanto é lado. E trouxe uma transformação profunda para a vida dele. E ele começa a situar as coisas. Ele começa a fazer separação das coisas. Ele vê que uma coisa muitas vezes não quer dizer verdadeiramente aquilo que está querendo dizer. Porque por trás de cada coisa há o que chamamos de motivação correta. Que o ato em si não tem o poder de agradar a Deus. O que nos move a fazer tal ato é o que tem poder de agradar a Deus. Não é sacrifício vazio. Senão eu te daria. Eu entendo que para ti sacrifício aceitável é um espírito quebrantado, é sinceridade no coração. Tu amas a verdade no íntimo. Então, um coração quebrantado e humilde, tu não desprezarás. Então agora, com esse espírito, ele volta à questão do sacrifício. E ele diz, então, segundo a tua vontade, se edificarão os muros de Jerusalém outra vez. E aí então, nessa condição, te agradarás de sacrifício e de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E então, ou seja, nessa motivação, nesse espírito,
em que o sacrifício apenas é produto de um coração quebrantado, restaurado, regenerado, verdadeiro, humilde. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então, o que Deus vê não é apenas aquilo que você oferta. O que Deus vê não é apenas aquilo que você entrega. O que Deus vê não é apenas aquilo que é tangível, mensurável, visível, detectável. O que Deus vê é aquilo que está por trás desses elementos físicos que fazem parte da nossa espiritualidade também. Sim, o texto diz que há um tipo de sacrifício que Deus recebe, que Deus aceita, que Deus se agrada, que é o sacrifício que apenas é produto de uma realidade maior e melhor dentro de nós. Quando chegamos aqui na frente e trazemos o dízimo, quando chegamos diante de Deus e depositamos a nossa oferta, quando chegamos diante de alguém que necessita aí na rua e a gente atende, o Senhor Deus está olhando e está vendo não apenas o ato em si, mas o sentimento que te motivou a fazer determinadas coisas. É esse sentimento interior e anterior, motivador, que vai emprestar relevância e significativos àquilo que você entrega e que é visível aos olhos dos homens. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Você, quando der esmola, não seja como os fariseus hipócritas. Quando você orar e jejuar, não seja como esses religiosos de fachada. Entenda, vocês pertencem a outro tipo de pessoa. O reino de vocês tem outra natureza. Não toquem trombeta dos seus atos diante do mundo, porque se você fizer questão de mostrar para os outros tão correto e bom que você é, os outros te aplaudirão e você já terá a sua recompensa. É reconhecimento dos homens que você quer, pois isso você terá. E não espere mais nada, mas se quiser reconhecimento do céu e a bênção de Deus, faça diferente. Aleluia! Faça diferente. Não veja a tua mão esquerda o que a tua direita fez. Quando jejuares, não faça questão de mostrar para os homens que você jejua. Ao contrário, ao sair de casa em jejum, lava o teu rosto, unge a tua cabeça para não parecer aos homens que você jejua. Porque quem faz isso com santo temor, quem faz as coisas certas do modo correto, porque a coisa certa e modo correto é como eu falava anteriormente. Muitas vezes só temos o chamado e não temos espiritualidade. Mesma coisa é aqui. Não é só fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo do modo certo. E aí Jesus termina dizendo: se você fizer isso, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Agora, se é as benesses humanas, você terá, mas vai ficar só por aqui mesmo. Mas se você está enriquecendo para com Deus, entesourando no céu, se você está construindo um futuro na minha presença, então não queira demonstrar para o mundo as coisas certas que você faz. Só se for impossível, tem coisas que a gente vai ter que demonstrar que está fazendo. Mas a questão não é essa. Não é o que é visível, é o que está por trás, é o que está no coração. Que acabei de mostrar aqui, que até o que é visível é aceitável a Deus, desde que o visível seja resultado do invisível, seja resultado do interior da gente. Então não é essa questão, porque às vezes para a gente ajudar em algum projeto, a gente vai ter que se pronunciar. A questão é mais do que essa, a questão é mais profunda, é o sentimento interior, é a motivação que nos leva a fazer as coisas. Ela tem que estar correta, elas têm que estar corretas, tem que estar purificada pelo Senhor,
para Deus aceitar. Amém? Você entendeu essa palavra? Amém. Mas aí Davi entendeu, por que é que eu caí dessa maneira? Por causa da sujeira no coração. Por isso ele ora, e para mim o versículo chave é o verso 10. Cria em mim um coração puro, Senhor. Ou seja, ele está dizendo, eu pequei achando que não ia pecar, porque tinha sujeira no meu coração que eu nem via. O mesmo Davi, no Salmo 19, e versículo 12, ele diz, dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros. Mas ele havia reconhecido, tanto que no mesmo versículo, verso 12 do Salmo 19, ele diz, expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Está vendo? Ele entendeu, ele reconheceu, mesmo ele tendo dito, dura coisa é para o homem reconhecer seus próprios erros, mas ele na sequência, uma oração que ele faz também, ele diz, expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Ele enxergou mais, ele enxergou aquilo que era possível ver e reconhecer, e ele enxergou que havia coisas dentro dele que ele sequer via, mas que ele sabia por entendimento espiritual que havia certamente dentro dele coisas ocultas, que são essas sujeiras do coração da gente, que ele ora aqui nesse Salmo 51 e pede, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. No Salmo 19 ele tocou a mesma tecla, só que com mais didática, com mais ensinamento. Ele disse, é duro para o homem, claro que é duro, tem um orgulho, reconhecer que errou, é preciso ser humilde, mas ele disse, tem coisa mais envolvida, tem coisa mais incluída, porque ele ora e diz, expurga-me tu dos erros que me são ocultos. Não é que é oculto do outro, é oculto de mim mesmo, eu não consigo ver, mas pelo Espírito eu sei que tem coisas dormindo dentro de mim, e que a qualquer momento pode despertar e arruinar a minha vida, se o Senhor não chegar antes e limpar. Você entende isso que eu estou dizendo? E a expressão que ele usa, expurga-me, no original tem a ver com o bisturi do médico, um instrumento cortante, que corta profundo e corta profundamente a carne. Expurga-me, ele está dizendo, faça um corte na minha alma, como um médico corta com um bisturi a carne e vai no local onde o tumor está ali, matando a vida, e expurga o tumor, arranca ele. Senhor, arranca de mim aquilo que está tão enraizado, que faz parte até da minha natureza e eu não consigo nem ver. O pessoal está indo embora, eu falei demais, meu Deus do céu. É que é tanta coisa, a gente quer falar. Perdoa, pastor. Eita, Jesus, a glória. É isso mesmo, vamos pagar logo isso aqui, vamos embora, já deu para mim. Aleluia, eu sei que os irmãos têm compromisso, mas dá um desânimo aqui, né? Ver o pessoal saindo. Mas amém, glória a Deus, irmãos. Eu sei que foi permitido, Deus deu, né? Mas sonda aí o teu coração, irmão, sonda. Faça a oração de Davi. Tem coisas que só Deus criando cenário em torno da gente para fluir. Eu tinha tanta história para contar, experiência minha. Coisas que eu julgava que não tinha mais. E Deus olhou e disse, vou te mostrar que tu está enganado. Deus prepara um cenário, uma situação, uma circunstância. Aí aquilo explode, e a minha primeira reação é aquela que eu achava que não seria mais capaz. E eu fui orar e chorar envergonhado, dizendo, Deus, tanto tempo já se passou eu contigo, eu não acreditava que isso estava em mim, que eu seria capaz ainda de pensar isso que eu pensei. Deus disse, é porque você está enganado. Aí a gente vai para o Salmo 19, e a gente vai para a oração de Davi, expurga-me tu dos que me são ocultos. Tem áreas dentro de nós que a gente simplesmente não enxerga.
Tem coisas que a gente vê e oculta dos outros. Isso é diferente. Eu vejo, eu sei, sou orgulhoso, não reconheço, não me liberto, não quero, tá bom, me alimento disso, está aqui, mas ninguém vai ver, porque eu vou encobrir. Agora tem outra coisa que é diferente. Não é o outro que vê e nem você enxerga. São as áreas cegas dentro de nós. Eu tenho um estudo que fala sobre 4 áreas da vida. Área encoberta, área cega e parar, que senão vai seguir. Então Davi viu isso. Expurga-me tudo dos erros que me são ocultos. Quer dizer, eu não vejo, Senhor, mas eu sei que está lá. Eu não quero ter surpresa desagradável. Eu pertenci à gangue, eu muitas vezes digo, eu acionei com esse meu dedo aqui, arma de fogo contra o meu semelhante. Eu sou pernambucano, tem aquele sangue ruim do cangaceiro do Nordeste, sabe? E eu já era pastor, encerrar aqui, eu já era pastor fazia uns 20 anos. E eu achava que essa malignidade tinha saído completamente de mim. Tinha nada, tinha ranço lá, tinha coisa oculta, tem coisas, irmãos, que é como uma sujeira aqui embaixo desse copo aqui, ó. Assentou, a poeirinha está lá. Você olha, está limpa a água, sacode para ver, sacode. A poeira sobe, né? Muitas vezes Deus tem que nos sacudir assim, para que a poeira suba e a gente veja o que ainda precisa sair de nós. Pois eu estava assim. Quando se armou aquilo tudo, irmão, eu olhei para a pessoa que estava me dizendo aquilo, era uma baita de uma injustiça. Meus olhos ficaram vermelhos e meu punho se fechou. Na minha mente, por uma fração de segundo, o soco não veio. Eu cheguei a enxergar a boca dele lascada, um dente caindo e o sangue jorrando. E era um pastor, um irmão na fé. Creia-me, não estou aqui falando asneira, estou diante de Deus. De repente, Deus teve misericórdia de mim, foi só para me mostrar mesmo, né? O quanto que eu precisava ser regenerado ainda. Porque eu vi a maldade que eu estava prestes a fazer. Não havia morrido aquele Bartolomeu, criado debaixo de pancada, desenvolvendo uma violência natural dentro dele. Jesus, eu pensei que tinha morrido. Jesus diz, não tem ranço, tem resquício. Eu não quero que você siga enganado. Aquilo veio, é fração de segundo, sabe? A cena na mente, o que eu ia fazer, o sangue jorrando, e depois a vergonha, o Espírito Santo falando, e o meu punho relaxando, e eu escondendo o meu punho atrás de mim, e as lágrimas vindo, e eu correndo para o meu quarto, me detestando e me odiando. Sabe aquela oração que você faz detestando você? Esse miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu detesto é esse que eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Deus, me perdoa, eu pensei que isso já tinha morrido. Eu sou pastor, eu prego o evangelho, Senhor, me livra disso. São essas horas em que nós nos assemelhamos a Davi, no Salmo 51, no Salmo 19, aonde você ora e diz, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, onde você ora e diz, Senhor, é duro para o homem reconhecer seu próprio erro, há um orgulho, há uma falta de humildade, mas Senhor, tem coisa oculta dentro de mim, mas eu quero humildade para reconhecer o que eu sei que eu tenho que reconhecer, e eu quero libertação, para que eu não tenha surpresas desagradáveis na minha vida. Limpa-me dos erros ocultos, faz uma faxina na minha alma, me purifica, Jesus. Davi disse, purifica-me completamente e ficarei limpo. Purifica-me, Jesus. Vamos ficar em pé na presença de Deus.